Como vai ficar a classificação ultrassonográfica dos nódulos tireoidianos nesse próximo guideline da ATA? Aí a gente tem que contextualizar, né, pessoal? Então, assim, a gente tinha a primeira classificação, onde você tinha alto risco, intermediário, baixo risco, muito baixo risco ou benigno, né? Então, os císticos seriam benignos, e aí a questão do hipoecóico, que tanto norteia, até se você pegar o Euthyroides, é muito assim, né? Então, se ele tivesse um nódulo hipoecóico com fator de risco, seria o grupo lá do muito alto risco, né? E aí teria aquele ponto de corte de 1 centímetro. Se fosse um paciente que tivesse hipoecóico sem fator de risco, ele jogava nesse risco alto também. O ISO ou o hiperecóico sólido seriam o de risco intermediário e o misto seria o baixo risco. Então, basicamente, você só via a composição e a congenitalidade Isso. e É matava mais a simples, história, né? né? Mas tinha uma série de limitações, tem uma série de limitações. Porque ele não considera, por exemplo, o ISO ou hiperecóico que tiver fator de risco. E aí, como é que funciona? Porque não tem isso na classificação. Você não pega o misto, a avaliação de algumas características relacionadas ao nódulo misto que podem indicar algum risco de malignidade. E eles falaram muito numa questão de intervalo de risco, né? Eles dizem assim, o alto risco é acima de 70% de risco de malignidade, o muito alto risco é acima de 90% de malignidade e o intermediário baixa para 20%. Então ficava ali um buraco entre 20 e 70 que ninguém dançava ali, ninguém entrava naquele contexto. Eles reclassificaram para tentar ficar mais um encostadinho no outro. Só que essa reclassificação virou uma bagunça, Um né? caos. Virou a loucura. Nesse período de 2015, quando foi a apresentação, 2016, publicação, para cá, a gente teve uma grande ferramenta que foi o Tirades. Sim. Acho que todo mundo que é especialista hoje em dia usa o Usa o Tirades. Tirades, padronizou, facilitou. Até pra gente confiar no ultrassom bem feito, é o Isso. ultrassom que vem com Tirades. Porque você vai fazer quase um checklist, né? Eu vou Sim. checar isso, e antes era aquela, não tinha tanto padronização. E a proposta da ATA é quase, até estava conversando, quase uma pirraça, né? Assim, Eu achei uma picuinha, porque assim, por que não incorporar o Tirades? Ou ajustar, Ajustar, melhorar o Tirades até. Não, eles não incluíram o Tirades. As ferramentas práticas, objetivas, elas facilitam o aprendizado Isso. e até o dia a dia, principalmente de quem não é especialista. Se você torna muito complexo, muito subjetivo, fica difícil para um médico não especialista ter uma muito rotina, difícil, né? Ter um protocolo. Então, assim, vai sair ainda, né? Mas se você olhar assim o que eles já estão mostrando de como vai ficar essa classificação deles, é muito complicado. Né? A proposta, assim, vamos tentar contextualizar e tentar facilitar para, como o Eric disse, preparar. Até né? porque essa é a nossa missão, simplificar as coisas, né? Vamos lá. Então, assim, o guideline, ele vem como um atlas. Ele vai ter algumas figurinhas e você vai comparar o seu nódulo com aquela figurinha, com aquelas características, para você definir isso. Não vai ser uma pontuação, você não vai somar e tal, e dizer aquilo ali é alto risco, baixo risco, intermediário, tá? Então, o primeiro ponto que ele considera é você ver umas características que ele diz que muda a avaliação do nódulo. Se o nódulo tiver linfonodo suspeito ou extensão extratiroidiana, você não vai precisar avaliar a composição, a ecogenicidade, microcálcio. Se tiver extensão extratiroidiana ou linfonodo suspeito, é um nódulo que já está fora da tireoide, né? Então, se já tem doença suspeita de metástase, de extensão extratiroidiana, ele já joga direto para o muito alto risco. Sim. Então, ali já resolve boa parte da coisa. Então, esse raciocínio acho que é interessante. Então, se o nódulo tem extensão extratiroidiana, linfonodo suspeito, muito alto risco. Aí ele cria os outros critérios de risco. Né? Vai sempre do pior para o melhor. Vem descendo a gravidade, né? Os critérios de risco, de muito risco, seriam aqueles outros critérios que já estão presentes na classificação Tirades. Então, é um nódulo que é mais alto que largo, é um nódulo que tenha microcalcificação, é um nódulo que tenha margem irregular ou margem lobulada, tá? Então, esses critérios, ele chama de critérios de estratificação, critérios de maior risco, tá? Se você tiver um nódulo marcadamente hipoecóico com esses fatores, com algum desses fatores, ele é muito alto risco. Se ele for hipoecóico, isoecóico, aí ele tem que ter mais de um desses fatores,
ele fica muito alto risco. Se ele for hipoecóico, isoecóico e só tiver um fator, ele é risco intermediário. E se ele não tiver nenhum fator, ele já cai para baixo risco. Então você vai pegar os fatores de risco associados, essa história de ter margem irregular, microcalcificação, e jogar isso na classificação. Não tem nenhum fator, vai para baixo risco. Tem um fator, é risco intermediário. Tem 2 fatores, vai para alto risco, tá? Luciano, agora, se esse nódulo, seja ele, por exemplo, isoecóico e hiperecóico, se ele tiver um linfonodo suspeito ou uma extensão aí já pula direto para lá. Né? É isso a ideia. Já assim, é muito alto risco e pronto. É como se dentro dos fatores de risco, você tem fatores de mais risco ainda. Certo. Ele confunde isso que eu falei agora, simplificando muito. A gente viu a gente discutindo essa aula antes. Por quê? Porque vai criar assim... Vai vir aquelas fotinhas, quem já conhece a figura do guideline, vai vir uma fotinha. Então, se o nódulo for isoecóico com um fator de risco, aí vai vir isoecóico com microcalcificação, isoecóico mais alto que largo, isoecóico com margem irregular. Então, cada uma vai vir uma fotinha, como fosse um atlas, e aí vai dizer, esse é risco intermediário, esse é risco intermediário, esse é risco intermediário. Ele não tem esse fluxo de você ver essa característica é esse risco, essa característica é esse risco. Entendi. Então, pelo menos a primeira apresentação que veio, não sei se isso vai mudar para a publicação. Só lembrando, pessoal, que a gente está antecipando coisas que estão sendo mostradas em congressos, então ainda pode ter mudança daqui para lá. Nossas impressões sobre o que foi divulgado até agora. Então, assim, se eu sugeriria, se eu participasse do board da ATA, eu chegaria lá e dizer, tá lindo, tá maravilhoso, ficou realmente mais preciso em relação aos riscos, mas é muito pouco didático, é muito pouco prático, aplicável. Né? Exatamente. Como é que você pega um clínico mesmo? Vai ali pegar, vai abrir, olhar o Atlas e sair comparando a imagem? Não vai, minha gente. Imagina um ambulatório com 20 pacientes para a gente, especialista, não vai parar para ficar fazendo isso. Ou ele não vai olhar, ou ele vai confiar muito no que o camarada do ultrassom escreveu. Que a gente vê na prática hoje, que tem erros. A facilidade do T-RADS é exatamente essa, de você saber no T-RADS mais ou menos, poxa, esse laudo aqui está errado. Quantas e quantas vezes a gente vê isso, né? E não precisa ser muito especialista, super decorado para dizer isso. Às vezes a gente identifica com certa facilidade. Quem trabalha ali com endocrinologia identifica. A minha impressão é assim, eu vou continuar usando o T-RADS, mesmo que saia depois. Agora vai ter algumas coisas, como por exemplo, essa questão de tem linfonodos, que na prática meio que a gente já não muda, mas assim, eu acho que ajuda a reforçar. Uma outra coisa é você considerar o contexto clínico do paciente, que eles vão focar isso, que eu acho isso positivo. Que o T-RADS não tem isso, porque o T-RADS é só aquela coisa muito olhar só o nódulo, característica de nódulo, então não considera, por exemplo, se o paciente fez uma radioterapia, se o paciente tem uma história familiar, tipo a mãe, a irmã, a prima tem câncer de tireoide, né? Você acaba, na prática, a gente como especialista, a gente acaba sim incorporando isso. Mas isso não está lá escrito no T-RADS. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.